Com a gente, o comentarista de política econômica, Carlos Augusto Ferreira. Carlos, seja bem-vindo. Já fazia algumas semanas que a gente não se via, não tinha sua presença aqui. Bom dia. Bom dia, Ronaldo. Bom dia a todos os telespectadores do Ponto Com News. É um grande prazer estar aqui de volta. Ronaldo, muita correria, o fim de ano chegando, né? E a gente está a 0,25 pontos percentuais menos preocupado. Bom, e foi muito feliz, né, o nosso ajuste de agenda para falar justamente de um tema tão relevante, porque eu recordo que logo que saiu a eleição e a vitória do Donald Trump, nós conversamos e o mercado reagiu com bastante tensão. As coisas ainda não estão calmas e a gente notou que todo mundo ficou com um ponto de interrogação em relação a como reagiria o Copom. Porque o Copom, no mês passado, ao fazer a redução de 14,25% para 14%, criou essa expectativa que nós estaríamos entrando, né, num momento em que os juros começariam a ser reduzidos. Mas aí o Trump, logo na sequência, vence as eleições e a gente fala, mercado em pânico. E agora? Mas reduziu. Foi uma boa redução, Carlos? Eu acredito que foi uma redução ainda tímida. Toda ela bastante impregnada de preocupação e prudência, porque as discussões em torno de redução de taxa básica de juros levam em consideração dois grandes blocos de indicadores. Primeiro, o mercado interno, obviamente, que são os elementos da economia típicos da política fiscal que o governo possui. E os do cenário externo, que é aquele que atrai os investimentos fundamentais para os superávites, né? Então, quando você tem uma composição de ordem positiva, você pode ser mais agressivo na redução dessa taxa básica de juros. Quando você tem um desses elementos com bastante incerteza, como, por exemplo, como será a política econômica do Donald Trump, em especial com relação à taxa de juros americana, você precisa tratar de uma prudência. Porém, se nós olharmos o que está acontecendo com o Brasil, nós estivemos no mês de setembro um IPCA de 0,08, o menor do ano. Nós tivemos o de outubro 0,26, o segundo menor do ano. No acumulado, nós estamos com 5,7. De inflação. De inflação acumulada contra 8,2 do mesmo período no ano passado. Então, nós estamos caminhando para o teto da meta, uma aproximação do teto da meta. Lembrando que o ano passado nós fechamos em 10,6. Então, se nós fecharmos algo como 6,6, 6,65, que é perto do teto, significa que a gente vai para o próximo ano para uma conversão do centro. Esse é um elemento importante, mas não é o elemento importante. Na minha modesta opinião, poderia ter sido sim um pouquinho mais agressivo. A redução, então, poderia, quem sabe, ter chegado a 0,5? Na minha opinião, sim. Todos os elementos que nós estamos examinando, principalmente no último trimestre, são elementos de economia em retração e uma estagflação bastante óbvia. Daqui a pouco o Brasil começa a sofrer, em alguns meses alternados, uma deflação, né? Por quê? Você teve uma redução absurda do consumo, e nesse mês que passou foi de 0,6 em alimentos, né? Você teve uma queda de preços que reage a essa retração do consumo, o que leva a um elemento importante que é a redução na própria inflação. Você tem medicamentos estabilizados no mercado de varejo, ou seja, o que também é importante, e você tem educação parada. Eu até estava examinando que a tabela, por exemplo, de alguns cursos universitários continua a mesma, porém o desconto aumentou, então isso também contribui. Então, esses elementos vinculados a essa reação de contração econômica criam condições ideais para que você dê um estímulo adicional. Ele não vai ser muito forte na ponta de consumo, mas ele ajuda o empresário que vai financiar operações. Então, poderia sim, para um planejamento mais apropriado, a gente trabalhar com um pouquinho mais de agressividade? Na minha modesta opinião, sim. Porque, de certo modo, sinaliza, né, para o próprio investidor que o governo, digamos, está preocupado e desejando essa retomada do crescimento, né?
Sem dúvida alguma. O governo também tem um elemento sob suas mãos que é extremamente importante, que é a máquina geradora de déficit, que é toda a reforma que foi proposta, agora em segundo momento no Senado, mas ainda carece da aprovação da Previdência. Esses elementos de disciplina orçamentária são fundamentais para a implementação bem-sucedida de uma política econômica e fiscal de boa qualidade, seja previsibilidade e controle. Se você não tem essas duas coisas vinculadas e tem um descolamento, por exemplo, de inflação e de gastos, você vai realimentar o monstro e, portanto, você precisa de uma política monetária muito dura para conter os elementos advindos de uma inflação potencial. Então, é muito importante que no cenário interno as questões finais de aprovação de PEC e tudo mais sejam levadas adiante, colocando nesse bojo a Previdência, para que a gente possa continuar uma trajetória de baixa. Na minha opinião, até abril de 2018, a gente deve ter uma Selic ao redor de 10%. Carlos, nós tivemos, junto com essa divulgação ontem do Copom, um pouco mais cedo, o balanço do último trimestre. E pelo 7º trimestre consecutivo, nós tivemos uma redução do PIB brasileiro, né? Ou seja, de toda a produção de riqueza nacional. Recuamos, inclusive, em relação a 2015 na comparação. Eu gostaria que você trouxesse a sua análise a respeito disso também, até porque, de alguma forma, a taxa de juros ela vem também participar desse momento como uma forma de tentar fazer reagir esses números no que diz respeito ao crescimento da economia. Pela primeira vez, todos os setores, incluindo o agronegócio, tiveram redução, contração, retração. O que deixa claro que tanto o consumo interno, que é o elemento determinante para essa retração em todos os setores econômicos que a gente examina, tem colocado que o consumo na ponta tem provocado essa contração em todas as cadeias de valores, todas, sem exceção. E isso, evidentemente, coloca um empresário muito mais cauteloso. Não vou fazer estoques, não vou fazer investimentos, não vou gerar empregos. Porque se você está produzindo menos, você precisa de muito menos pessoas e máquinas, equipamentos e implementos. Só para você ter uma ideia, a nossa ociosidade industrial está elevadíssima. O Brasil está produzindo muito menos do que ele é capaz de produzir e do parque instalado. E vários desses investimentos são investimentos externos, que já obrigam os seus investidores a rever a taxa de retorno futura, ou mirar quase que exclusivamente o mercado externo, usando o Brasil como uma plataforma produtiva. Isso não é bom para o Brasil, porque boa parte desses insumos são importados, criam uma pressão importante para que você tenha quedas tarifárias e você faz uma exportação, acerta a balança, mas não gira a economia. Então, de uma forma geral, a preocupação em todos os segmentos é grande, precisam de estímulos. Eu acho que depois das medidas de choque econômico, o Brasil vai precisar anunciar, tão logo tudo esteja aprovado e devidamente dentro de orçamento de 2017, vai precisar de estímulos para a economia, né? Longe de programas de PACs, isso e aquilo, mas estímulos muito objetivos, naquilo que a gente sabe que setores que estão sangrando e sangrando de forma importante. Mas nada disso vai acontecer se a gente não entender o que vai acontecer com a política do Trump. Uma questão muito simples. Uma decisão, por exemplo, de uma subida de taxa de juros provoca uma corrida à compra de bonds americanos, o que tira a capacidade de financiamento do Brasil através da rolagem da sua dívida. Então, é um momento de perplexidade, de atenção. Os analistas, de uma forma geral, estão ponderando que o Donald Trump vai fazer uma dosimetria mais apropriada das suas promessas de campanha, o que evidentemente deve trazer um impacto nos países emergentes um pouco mais brando, né? Fato é que, dentro do setor doméstico, nós não vamos ter problemas de, no próximo ano, atingir o centro da meta da inflação, de 4,5%, e eu acho que em 2018, 4,6%, mas não há crescimento antes do segundo semestre de 2017. A gente vai caminhar esse primeiro semestre no Brasil muito lentamente, de uma forma um pouco preguiçosa, né?
do ponto de vista de crescimento econômico e geração de emprego. Até pela expectativa também das políticas que serão implementadas pelo Donald Trump. Quer dizer, a gente, nesse momento, acabou ficando refém deles. A única medida que o Trump consegue tomar de curtíssimo prazo e de impacto relevante é a determinação de um aumento da taxa de juros. Todas as outras medidas que ele se comprometeu na campanha, elas não são de implementação instantânea. Elas precisam, quer seja de reescrever acordos, quer seja de dar um novo tratamento e uma política, por exemplo, dos imigrantes, dos latinos e dos ilegais e coisas dessa natureza. Ele não consegue modificar os tratados internacionais de forma tão importante. Do ponto de vista de comércio exterior, o Brasil entende os Estados Unidos como um país importante, mas não é o mais importante. Mas as relações Estados Unidos-China, por exemplo, afetam o Brasil diretamente. Ou as relações de Estados Unidos-União Europeia sem o Reino Unido também afetam o Brasil de forma importante. Então, examinar essas condições globais de como ele vai conseguir implementar, vão trazer impactos no tempo de forma diferente. Ou seja, no primeiro semestre nós vamos assistir com um pouco de perplexidade, anúncios e implementações, e no segundo semestre nós vamos ter os efeitos práticos dessas mudanças. Ok. Carlos, muito obrigado mais uma vez por sua análise tão preciosa para o nosso público. Sempre bem-vindo. Até o nosso próximo encontro. Obrigado, Ronaldo. Obrigado a todos os telespectadores do Ponto Com News. É sempre um prazer estar aqui com 0,25% de preocupação a menor. Um bom fim de semana a todos. Esse Carlos Augusto Ferreira, nosso comentarista de política econômica.